Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos começar então a nossa aula de hoje. A gente vai ver o capítulo 6, tá bom? E a gente vai falar sobre visão. É um capítulo, vocês não acharam tão curtinho assim, né? Na verdade, ele é muito substancioso, né? Tem bastante, são 12 pontos aqui e cada um deles daria um livro, né? Mas ele, o Edmond Shank, é muito objetivo, né? Muito resumido, então a gente vai tentar fazer como ele, bem rapidamente e objetivamente. Eu queria só voltar com vocês aqui um pouquinho, algumas páginas, e trabalhar de novo aquele conceito que eu achei muito importante. Na página 43, é esse conceito sobre o que é fazer discípulos, né? Isso aqui é muito legal, pessoal. Se a gente até conseguisse memorizar isso, seria ótimo. Fazer discípulos é um processo de levar as pessoas a um relacionamento correto com Deus e desenvolvê-las até a maturidade plena em Cristo por meio de estratégias intencionais de crescimento para que possam multiplicar todo o processo em outros também. Então aqui tem um resumo assim muito legal daquilo que a gente entende, né, sobre fazer discípulos, levar pessoas a um relacionamento correto com Deus e desenvolvê-las até a maturidade em Cristo. Então, como? Por meio de estratégias intencionais de crescimento. Qual é o fim? Qual é o propósito? Elas multipliquem todo esse processo em outros também. Então, a gente não pode parar na metade do caminho, né, que é só levar as pessoas à maturidade. Mas qual é o projeto, né, o propósito? Que elas tenham maturidade, que elas alcancem isso, que elas cresçam e se reproduzam, se multipliquem. Façam isso também com outras pessoas. Ok? Isso aí a gente já falou na última aula, mas eu quis trazer novamente porque é um conceito bem legal para a gente não esquecer. E no que diz respeito a uma igreja, né, a gente precisa ter essa visão naquilo que a gente faz. E é sobre isso que ele fala nesse capítulo aqui, ok? Então, essa é a pergunta que ele faz para nós. O que Deus tem em mente para a nossa igreja? Você é líder de ministério, acho que todos aqui são líderes de ministério, né? Ou líderes de célula. O que Deus tem em mente para esse grupo que você lidera? O que Deus tem em mente para a sua vida? E, em especial, no nosso contexto aqui de igreja, o que Deus tem em mente para a nossa igreja? E a gente precisa responder essa pergunta, porque a resposta dessa pergunta vai determinar a forma como a gente está agindo. Porque senão a gente vai ficar nessa dicotomia entre resolver problemas em vez de fornecer visão. E a gente, como liderança, a gente é chamado para fornecer visão. Essencialmente é isso. Mas tantas vezes a gente gasta o nosso tempo fazendo o quê? Resolvendo problema, né? Apagando incêndio, né? Então, essa é a... O que seria uma visão, pessoal? O que vocês entendem? O que seria visão? Um caminho a ser seguido. O que mais, pessoal? Um alvo. Um alvo. O que mais, pessoal? Caminho, alvo. Propósito. Certo. É muito interessante, né? O Bill Hybels, ele tem uma definição legal para a visão. Ele fala o seguinte, que visão é um retrato do futuro que gera paixão nas pessoas. É um retrato do futuro que gera paixão nas pessoas. Então, o líder, ele precisa enxergar, ter um retrato do futuro, ter uma revelação do futuro, né? Enxergar o que é a igreja, ou pensa aí no seu ministério, né, ou na sua célula, enxergar isso que ainda não aconteceu, você tem essa revelação, né, esse retrato do futuro, e você vende isso para as pessoas, fornece isso às pessoas, e isso gera paixão nas pessoas. As pessoas, elas se apaixonam por isso. Então, as pessoas não seguem apenas alvos, metas, elas seguem uma visão. Então, quanto mais contagiante for uma visão, mais apaixonante isso é para as pessoas e maior vai ser o engajamento delas. E muitas vezes, quando a gente não tem um engajamento, na verdade, o que falta é uma visão clara. E as pessoas, elas não vão entrar num ônibus sem saber para onde que ele está indo, né? A gente vai entrar num trem, num ônibus, sei lá, com qualquer
meio de transporte sabendo o destino, né? Então, por que as pessoas iriam entrar numa igreja como a nossa? Por que as pessoas iriam entrar num ministério como o seu? Por que as pessoas iriam se associar a você? O nosso grande desafio é fornecer visão. Só que se a gente está gastando a nossa energia resolvendo problemas, a gente não tem uma revelação, né? E isso é um grave problema, isso é um grave problema. E aí ele coloca 12 aspectos aqui que comprometem a visão, certo? Então, a primeira questão aqui é trabalhar sem uma visão. Esse é um problema seríssimo, como a gente já estava falando aqui. Se a gente não sabe para onde que a gente está indo, as pessoas também não sabem. E se as pessoas não sabem, elas estão à deriva. O que vai acontecer? O engajamento vai diminuir, elas tendem a não se comprometer, elas tendem a não se engajar, elas tendem a não participar, porque não está claro. E a gente vai se perder também no processo. Se a gente não sabe para onde a gente está indo, o nosso esforço faz sentido? Né? A gente vai desanimar também. Falar, por que eu estou fazendo isso, cara? Só estou me desgastando. Isso aqui, poxa. Então, se você perde essa direção, você também vai perder a sua paixão. Número 2 aí, estamos satisfeitos com uma vaga generalização de uma visão. Às vezes a gente está generalizando ou tem uma visão vaga no sentido, nossa visão é fazer discípulos, nossa visão é alcançar pessoas para Jesus. Então, são visões vagas, né? E claro que tudo isso é verdade, precisa estar envolvido, mas isso não gera paixão, isso não tem uma verdade, né, dentro de nós. Então a gente precisa pensar isso. O ponto 3 aí, tentamos pegar emprestada a visão de outra pessoa. Então a gente vê, às vezes, uma igreja que tem algo muito definido e a gente olha aquilo, acha legal e copia. Enfim, isso também é um problema, porque Deus tem algo especial, né, para cada pessoa, para cada comunidade, e a gente precisa, em Deus, né, buscar isso e definir isso no nosso coração. Número 4, tentamos encontrar ou construir uma visão. A gente tenta fabricar essa visão, né? A gente tenta, não recebe de Deus e a gente tenta construir pelo nosso próprio instinto, né? Essa visão, isso tende a ser artificial. Número 5, formamos uma comissão para determinar uma visão. O que ele coloca aqui é que a visão, em geral, vai ser dada ao líder, né? E às vezes a gente tenta, como ele coloca aqui, montar uma comissão ou pessoas para formar isso, e isso tende a não funcionar, né? Deus dá uma visão para alguém e essa visão é passada para essa comunidade por meio dessa liderança, né? O princípio permanece, a visão é dada primeiro a uma pessoa, não a uma comissão. 6, separamos a visão da fé. Então é muito interessante essa questão também, porque vai muito naquele sentido que a gente viu no curso passado aqui do Formador de Heróis, né? A gente está lidando com Deus, dono do universo. A gente lida com Deus Todo-Poderoso. E muitas vezes a nossa visão é limitada. Então, se a gente está falando de visão e Deus está dando uma visão, será que seria limitada por uma comunidade local, pequenininha, sem influência, sem muita relevância? O que vocês acham? Será que Deus não teria uma visão maior de multiplicação, alcançando as nações, alcançando milhares de vidas? Não é? Por que não? Por que a nossa visão seria reduzida? Então, a fé tem que estar envolvida nesse sentido. A fé precisa estar envolvida para nos levar realmente a crer que Deus está gerando algo em nós do tamanho dele e não do nosso tamanho, do tamanho de Deus, grande, que alcança a cidade, que alcança a nação, que alcança as nações da terra, não é? Caso contrário, surge uma dissonância cognitiva em que as pessoas dizem que acreditam na visão, mas não agem para realizá-la. Então, nós precisamos empenhar a nossa fé, né? E crer. Se a gente está falando de multiplicação, de gerar discípulos, que formam outros discípulos, a gente tem que crer nisso. É Deus que está agindo, alcançando pessoas, levando transformação, restauração, e isso tem que mover a igreja.
7, cometemos o erro de adoçar a visão, né? Eu acho legal essa frase que ele usa. As pessoas não estão esperando por uma visão fácil, elas estão procurando por uma visão digna. Muito legal isso, né? Então, às vezes, adoçar a visão seria tornar isso mais legal para as pessoas, ou mais fácil, né, de alcançar, algo que não gera tanto esforço, algo que não tira as pessoas da zona de conforto, algo onde as pessoas não precisam fazer tanto sacrifício, né, tantas mudanças, onde, enfim, a gente tenta, talvez para não assustar, para não perder, etc., mas não dá, né? As pessoas realmente, quando elas veem uma visão digna, que faz sentido para elas, elas vão se engajar, elas vão botar dinheiro nisso, né? Elas vão botar energia, vão botar o tempo delas nisso. E tantas vezes a gente tem essa dificuldade, né? As pessoas não estão dando dinheiro, ofertando, ou contribuindo com recursos financeiros, ou elas estão se esquivando, não querem passar tempo, se dedicar, algo do gênero, né? Mas por quê? O problema não são as pessoas, né? Embora muitas vezes a gente fale, o povo não quer nada com nada, né? O povo não corresponde, o povo falta, o povo não responde no WhatsApp, o povo não fura a escala, etc e tal, não avisa. No fundo, há um problema de liderança, né? De visão. Então, quanto mais clara for a visão, mais paixão é gerada nas pessoas. Quanto mais paixão gerada nas pessoas, mais engajamento. Você não precisa pedir para que elas façam algo, elas vão fazer. Elas estão animadas, elas estão entusiasmadas, né? 8, falhamos em concretizar a visão. Apenas transmitir a visão sem traçar um plano estratégico de trabalho leva à paralisia congregacional. A liderança apenas pela retórica é ineficaz. Isso apenas dá origem a comentários da parte dos líderes e seguidores. Então, ok, nós temos uma visão, aí sim entra a questão aqui do caminho, né, das metas e dos alvos. Ok, eu tenho um retrato do futuro, agora como é que eu chego lá? Então, é como se fossem os nós, né, numa corda. Então, a gente precisa, se eu quero chegar nesse lugar, uma igreja discipuladora, uma igreja multiplicadora, como é que eu faço para chegar lá? Olha, esses são os passos, essa é a trajetória, é assim que nós fazemos. Então a gente precisa instrumentalizar, não é? Para ajudar as pessoas a concretizar essa visão. Esse ponto 9 aqui é sensacional. Fazer uma microgestão da visão. Quando a visão é muito pequena, não temos visão alguma. Muitos domesticaram a visão, nós priorizamos o que é secundário. A visão está ajustada para atender às necessidades da minha igreja em vez de cumprir a agenda do reino de Deus. A mentalidade de que o que isso traz para mim produz uma igreja fraca, arrogante e consumista. Nossa visão não é sobre nós. Uma verdadeira visão nos conduz a Cristo. É essencialmente sobre Deus e seu reino magnífico. É sobre sua maravilhosa graça em nos chamar para participar com Ele disso. Nossa, eu achei isso aqui muito legal, né? Nossa, muito profundo, muito legal demais. E a gente sempre fala sobre isso aqui, né? Das perguntas certas, das perguntas erradas. Se a gente está perguntando como é que eu faço para minha igreja crescer, como é que eu faço, né? A gente fala muito sobre isso, né? Como é que eu faço para o meu ministério dar certo, minha célula? Então, são perguntas erradas e que mostram onde que está a nossa visão. Primeiro, no nosso reinozinho, né? Na nossa igrejinha, no nosso ministériozinho, e sem pensar realmente no reino de Deus, em algo muito maior do que isso. Se a gente não tem uma visão clara, a gente sempre vai estar reduzido a esses problemas pequenininhos, né? Em resolver para pagar uma conta na igreja, em resolver para poder pintar uma parede, ou fazer coisas pequenininhas ali, porque na verdade a gente esqueceu da visão. E se a gente perder a perspectiva e a clareza de onde a gente está indo, onde Deus está nos levando, a gente vai consumir a nossa energia, a nossa força nessas coisas tantas vezes, né, irrelevantes, voltadas para as nossas necessidades e não para o reino de Deus, e não para atender as demandas do reino de Deus. Como é que eu faço para deixar a minha igreja mais bonita, ou para o meu culto mais confortável, e não quais são as áreas da igreja que estão, ou da cidade que precisam de uma intervenção? Como é que estão, né, os órfãos ao nosso redor?
Onde estão os dependentes químicos? Onde estão as pessoas que precisam? Como é que a gente alcança essas pessoas? Como a gente forma líderes para poder enviar e atender as necessidades da nossa comunidade? Quais são as necessidades da nossa comunidade? Vamos fazer uma visita na associação de bairro? Vamos no CRAS? Vamos ver o que está acontecendo? Como é que a gente pode realmente entender o reino? E a visão, ela toma uma outra proporção e a gente para de lidar com os nossos probleminhas, né? Internos ali, resolvendo. Sabe o cachorro que fica correndo atrás do próprio rabo? E a gente fica enxugando gelo, né? Sempre com os mesmos problemas. Ah, minha escala, minha escala, minha escala, minha escala. E a gente não evolui nesse sentido, né? A gente realmente precisa de uma visão maior, pessoal. E aí, a escala, claro que ainda a gente vai ter ajustes a fazer, né? Isso não se resolve do nada, mas quanto maior for a nossa visão, mais as pessoas vão querer participar disso, mais a gente vai ter do coração delas e tende a ficar realmente mais fácil, entre aspas, né? Não simples, mas mais fácil, com certeza. Ponto 10. Temos um coração que é muito pequeno para ter uma visão do tamanho de Deus. Nossos corações estão paralisados de medo, intoxicados por ambições egoístas, amargurados por contendas, machucados por pecados não confessados. Nossa visão sofre. Então a gente realmente precisa, pessoal, de uma visão de Deus. O que Deus quer? Então lembra da primeira pergunta que a gente fez? O que Deus tem em mente para a nossa igreja? Não é uma visão minha, humana. O que Deus quer? Qual é a visão de Deus para essa comunidade? Qual é a visão de Deus para a sua vida, né, para o seu ministério? Qual é a visão de Deus? A gente é muito limitado realmente, né? A gente está intoxicado pelos nossos pecados, arrogância, orgulho, vaidade, desejo por conforto, né? Por algo que seja cômodo para nós. Então a pergunta é, o que Deus quer quando Deus olha para nós? O que Deus deseja para essa comunidade? Então isso é muito legal, né, gente? A gente realmente precisa parar e pensar nisso. 11. Não perseveramos na realização da visão. Então, muitas vezes a gente desiste, né? Desiste cedo demais, se prostra, e sem nos lembrar da jornada do herói, né? A jornada do herói tem sempre isso, né? A gente pega Abraão, Davi, esses caras todos, né? Eles têm essa jornada, né? De um chamado, e os filmes também de super-heróis, né? São sempre dentro dessa perspectiva, né? O cara tá meio perdido na vida, mas aí recebe um chamado, e ele se torna ali um herói, né, um super-herói, mas aí vem uma crise na vida dele, uma crise de identidade, e ele passa por um perrengue, aí depois vem alguém, talvez um mentor, alguém que ajuda ele, e ele passa por uma reviravolta, ele renasce e vence, né, o inimigo ali, né? Então, essa jornada do herói, essa jornada que começa lá em cima, mas tem uma baixa, né, e depois vem uma ascensão. Na nossa vida e na igreja também, a gente vai ter momentos difíceis, de crise, de dificuldade, e nós temos a tendência a desistir, né? A abandonar o processo, a jogar a toalha. Então aqui é muito importante a gente perseverar na realização da visão. E por último, eu estou correndo, pessoal, porque senão a gente não termina, né? A gente tem que fazer o outro capítulo também, mas é claro que a gente poderia dar muita atenção para cada um desses pontos, né? Deixamos de buscar a Deus para a visão. Às vezes, os líderes devem se afastar das pessoas que amam e as quais ministram a fim de cumprir sua tarefa essencial de discernir a vontade e a direção de Deus. Então, o que isso significa, pessoal? Que a importância da gente buscar Deus, para Deus revelar a visão. O que Deus quer? E muitas vezes a gente realmente precisa, né, se retirar desse ambiente. Aí a gente fala muito sobre retiros, né? O Edmond Chan, essa galera, eles têm essa prática, né, de retiros. Imagina você com seu microgrupo, vocês vão para uma chácara, passam um fim de semana ou ficam uma semana, dependendo do contexto, isso é possível, né? E ali buscando a Deus, discernindo a visão e ajudando uns aos outros num grupo 4, 5 pessoas no máximo. Então, o quanto que isso amplia a visão, né? Uma igreja que paga para o pastor 10 dias num resort. Pastor, vai, fica no resort lá,
No spa não, hein, por favor. Pedro, não comente nada. Pedro, eu falei para não comentar. Esse é o Pedro. Mas ele não perde a oportunidade, mas tá bom. Eu tenho um coração muito bom, cara. Eu continuo amando você, viu, Pedro? Ele é o vigilante do meu peso. Obrigado, Pedro. Continue assim. Marilza, tá gravando, hein? Eu não vou cortar essa parte, não. Não, porque eu, Marilza, tá nos comentários. Sim, tá difícil. Eu sabia que você tinha participação disso, Pedro. Eu não tô mais atenta. Mas, assim, por exemplo, tem muitos... claro que são contextos, né? Mas líderes que têm uma licença sabática, por exemplo, né? Então, tem 6 meses, às vezes 1 ano, e a pessoa, ela tem esse... Porque quando a gente está envolvido nesse contexto, de segunda a segunda, resolvendo um problema, e a conta para pagar, e são problemas num grupo pequeno, problemas no ministério, e tem isso na estrutura, e isso lá, e a convocação distrital, a convocação regional, é conselho, reunião, congresso, encontro, enfim... Qual é o momento em que a gente realmente tem ali para ouvir Deus e discernir a visão de Deus? Então a gente precisa, como igreja, isso é muito importante, né? Pois não. Eu estou entendendo da seguinte maneira. Eu tenho o ministério, mas eu estou confuso. Aí eu chego para o meu pastor e falo, eu tenho que parar um tempinho para tentar entender tudo isso. Mais ou menos assim. Eu preciso... Eu acho assim, aqui a gente está falando mais num contexto de igreja, né? Mas com certeza isso para cada um é muito importante. Porque se a gente perde a perspectiva de onde a gente está indo e qual é o nosso propósito, o chamado, a gente tende a fazer as coisas de uma forma, às vezes, relaxada, sem muito engajamento, porque a gente perdeu aquilo que está nos puxando, né? E a gente precisa ter isso muito aceso no nosso coração, muito embora a gente descobre o propósito no caminho, né? Então é fazendo e trabalhando que a gente precisa encontrar ou desencontrar onde Deus vai, que o propósito é o próprio caminho nesse sentido, né? Mas a gente precisa discernir isso e a visão que a gente precisa ter, por isso que a gente fala muito dessas disciplinas espirituais, de ouvir a Deus, de ter comunhão com Deus. Os microgrupos sempre vão apontar nessa direção de ajudar vocês a serem fiéis nas disciplinas espirituais. Vai ter pessoas perguntando para vocês ali, como é que você está na sua devocional? Você está ouvindo Deus? O que Deus está falando com você? Qual área você precisa tratar? Porque se a gente perde essa conexão com Deus em primeiro lugar, o serviço se torna maçante para nós, porque a gente perdeu o combustível, né? A referência, a visão, né, Gabi? Porque justamente as coisas terrenas vão afogando a visão, né? Sim. Então, você até começa bem com a visão, ok, começa a trabalhar, o problema é isso, resolver, e aí você vai se apegando pontualmente ao que você precisa fazer aqui, no terreno. E você tem que sempre manter a parte do, o tanque espiritual cheio. Sim. É muito mais importante você estar sempre recebendo também, buscando na sua devocional, no seu secreto, não pode deixar isso de lado, porque senão você só olha para cá. E aí o aqui, né, o terra, é cansativo, não vale a pena, porque não tem propósito maior, não vai para lugar nenhum, né, morre aqui. O Eclesiastes fala, um vão. Vaidade, né? Então, sim. Mas quando a gente está com os olhos lá em cima, entendendo que é pro reino, aí o serviço da terra que faz sentido. Exato, E aí você fala, não, tô fazendo isso, tá sendo certinho, mas por quê? Tô olhando para algum lugar. Mas aí se você faz o serviço oposto, e deixar o aqui ser maior do que os propósitos, a visão e o espiritual do que você está indo atrás, aí cansa, aí desiste, não quero mais, não é para mim. Sim, exatamente. Quero ser ministério, precisamos focar para as coisas da minha vida agora e é verdade. Obrigado pelo comentário. Excelente, é isso mesmo. Então a gente precisa de um combustível, e esse combustível é celestial, né? A gente precisa buscar isso em Deus.
E como igreja isso é muito importante, pessoal. Então o líder precisa ter uma visão clara. E aí lembra da Igreja Simples, aquele livro que a gente já estudou também? Ele fala muito sobre clareza, movimento, alinhamento e foco, né? Clareza é o primeiro ponto. Então a gente tem que saber onde a gente está indo, qual é a visão, qual é o propósito. E aí isso gera um movimento na igreja. Então tudo move nessa direção. A gente começa a ter mais facilidade de dizer não para algumas atividades. Vamos fazer isso? Não. Por quê? Porque a gente está indo para cá, galera. Isso não precisa mais. Estamos indo para cá. Uma palavra aliança com Deus, né? Aí a gente vai estar sempre renovando essa aliança, enxergando aonde é a minha visão. Exatamente. Então, essa questão de aliança é muito legal, né? Porque tende a nos conectar com algo celestial, e quando a gente está comprometido com essa aliança, a gente não devaneia, né? A gente não se dispersa, a gente não tem distrações no caminho, a gente realmente está fiel àquilo que a gente se comprometeu. Então, assim, quanto mais clara for a nossa visão da necessidade, ele coloca aqui o termo necessidade crítica, mais clara vai ser a nossa visão. Então, uma forma da gente descobrir e entender essa visão, ela não vai estar desconectada de uma necessidade crítica. Então, assim, não é... Dificilmente, claro que Deus pode o que Ele quiser, né? Mas dificilmente, por exemplo, Deus vai colocar uma visão para a nossa igreja aqui para evangelizar ou ganhar os muçulmanos, por exemplo. Por quê? Se a gente olhar ao redor aqui, na nossa realidade local, qual é o percentual de muçulmanos aqui no bairro, né? Entendeu? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, qual é a necessidade crítica? Se a gente olhar ao redor, por exemplo, na nossa perspectiva aqui, porque temos comunidades muito próximas, dependentes químicos, temos orfanatos, asilos, qual é a necessidade? Tem pessoas em necessidade financeira? Qual é a necessidade crítica? Então, a visão, ela precisa conversar com essa necessidade. A gente precisa discernir que Deus quer fazer algo por meio da gente aqui e a gente precisa olhar ao redor, né? Senão a gente está totalmente desconectado. É aquela coisa, a gente, pode ser uma boa igreja, mas o dia que a gente mudar de endereço, as pessoas vão sentir a nossa falta? Ou elas vão agradecer a Deus? Obrigado, vou ter um domingo em paz aqui na minha casa, né? Na hora do meio-dia, vou almoçar em paz aqui, né? Não vai ter barulho. Então, qual é a necessidade crítica? Isso aqui é uma pergunta realmente muito importante, né? Quanto mais clara a necessidade, mais clara será a nossa visão. Então, aqui ele vai fazer um alerta em relação ao discipulado intencional. É o capítulo 7 aqui, né? Ele faz uma análise do nosso contexto, né? Até o Everaldo estava comentando sobre essas estatísticas. Quer falar um pouquinho? O que você achou dessas estatísticas aí do início, Everaldo? Não, é mais questão ao que ele comentou referente ao pastorado, né? Eu fiquei analisando um pouco os pastores que nós tivemos na sua aproximação anteriores, né? E tirando a questão da taxa de divórcio, da forma que posso comentar, porque eu não conheço a profundo nenhum de todos eles, mas até onde sei, todos eles ainda estão casados, né? Eu fiquei analisando aquilo que eu contribuí para que chegasse nessa situação com cada pastor. Ou aquilo que eu deixei de contribuir para que ele pudesse chegar numa situação como aquela. O que mais preocupou vocês aí quando vocês leram essas estatísticas? Primeiro da vez a gente conversou em questão dos jovens, né? Aquela questão de que todo que sai e consequentemente aqueles que se afastam, uma boa quantidade não retornarão. É um assunto que me interessa muito. E eu sempre bateava na igreja na Bahia, eu achava que deveria ter uma vez eu lancei essa proposta, mas não foi aceita, porque eu não teria pessoa com vontade de. Quando a nossa igreja lá começou, a nossa cidade começou, cresceu na igreja do ano universitário, né?
pessoal, a maioria dos jovens estão toda a faculdade, ciências sociais, filosofia, história, geografia, jornalismo. E eu lancei uma proposta de a gente fazer um grupo de acompanhamento especificamente aos que entram na universidade. E de onde foi que veio essa ideia? Porque naquele livro chamado Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, também fala disso, né? Quando a gente vai ser um jovem confortável. Só que a gente só pensa na faculdade. E aqui esse livro ele falou que já é no ensino médio. Sim. E o contato que eu tenho com o pessoal de ensino médio está falando na cidade, eu todo adolescente lá, todo filho de crente, não sabe nem, só conhece os 4 evangelhos por nome, né? E não tem nenhuma intimidade. Então eles começam a andar com o budista, deixa de ser cristão. E a gente fica muito preocupado com essa área de. Eu brinco com a cabeça também, eu quero ver onde é que a esquerda está na cabeça desse pessoal, porque nem esquerda é hoje o ateísmo e há outras religiões orientais, tá, e o não ter a espiritualidade fluida, né? Está sendo chamando muito mais a atenção do que outras coisas. E a gente não entende isso e acha que eu converso com os crentes lá, falo que eu fico envergonhado, cara. Porque o ATI, o jovem ateu, está colocando os evangélicos, eu já participei de debate na sala, eu estava mediano, eu fiquei tão constrangido de ver os evangélicos, os jovens, tudo sendo colocado no bolso, que eu levantei e tive que tomar um partido. Porque assim, eles não conhecem nada, não falam nada, não tem relação com Deus com nada, os princípios de fé deles estão totalmente diferentes do que, enquanto o ateísta, até a opinião que ele dá é baseada na não crença em Deus, a gente não está tendo condições de defender o nosso ponto de vista, levando em conta a nossa crença em Deus. Então, qualquer pessoa leva os jovens. E aí eu faço uma pergunta que é, por quê, né? Está falando para isso, a gente tem uma criança aqui dentro de casa. Como é que estou preparando ela para saber ela lidar, não é com o movimento crente? Cara, o budista para mim o jovem budista para mim um pouco do jovem evangélico. Em prática, em conduta, é onde a gente tem mais problemas, desde onde eu trabalho aqui em Campinas, até agora, que eu já estou com um pouco de saúde de defendimento, questão de conduta, questão de ética. Se tem duas meninas atrás do muro, namorando, deixando o menino passar a mão nela, duas são evangélicas. É uma coisa que eu estava percebendo, esses cantores que tem hoje, né, a maior parte deles estão vindo de igreja evangélica para fazer o que estão fazendo lá no mundo, né? Funk, é isso, aquilo. Não é uma crítica, entendeu? Mas como você está falando, não foi um cuidado. Ele coloca, né? muito interessante, ele até coloca uma frase aqui no livro que coloca assim, que a igreja hoje ela tem 1 quilômetro de largura, ou seja, é uma igreja que cresceu, e 1 centímetro de profundidade. Fazendo o curso lá, onde o estudo era sobre a criança. O problema maior é que nós não vimos o lado da criança no passado. E estamos pagando um preço alto hoje. Jovens e juvenis, como você acabou de falar, que não conhecem nada. Nada. Por quê? Chegava numa escola dominical ou no culto à noite e dava um papelzinho para eles pintarem. Tá? E não foi colocado, falava um versículo lá, uma historinha de Jonas, e a criança ia lá e pintava a baleia, isso e aquilo outro. Exato. Foi um curso essa semana que nós tivemos. E agora a igreja está voltando os olhos para ser como nós, graças a Deus, já temos a igreja da criança, de cuidarmos delas desde pequeno. Esse vídeo que teve essa semana aí de almoço, né? Aí mesmo eu jogo lá no da família, eu falei assim, o Rodrigo é o seguinte, qual é o problema? O cara está falando aí tudo, eu concordo, que tudo que ela está falando é verdade. Agora, de quem é a culpa? Você ora com sua filha? Isso eu levo no debate do grupo da minha família. Porque eu não estou vendo se essa mulher entrar na minha igreja para dar aula para minha filha, não. Aí só minha mãe concordou comigo, prometeu ter eu não estou vendo se o pastor da minha igreja escolheu a moça como é, se colocar dentro da criança, não. Sabe por quê? Eu era o professor da minha filha, eu sei. A Data sai daqui da sala, até eu cheguei em casa, eu perguntei ela tudo que ela contou, falou. Então eu não estou vendo. Então, se é verdade, qualquer outra pessoa fala alguma coisa, eu vou colocar. Agora, se eu deixo a responsabilidade de ser o de Data só aqui ou só na escola,
que a gente fica falando mal de professor de escola, mas você olha o caderno do seu filho, você pergunta o que a professora começou. Então aí eu falo, como assim, meu irmão? Eu falei, o que é que você faz com o Lorena? Olha os vídeos que aí é assim, com a briga de família, né? Olha os vídeos que o Lorena coloca no vídeo. Você, como mãe, você vê, as coisas porque ela estuda na escola de adventista. Na escola de adventista particular. E tem que ler isso, tem que ler aquilo. Qual é o livro que as pessoas precisam ler? Só estou falando dessa mulher aí, ela vai ser proibição para sua filha, para qualquer outro texto, que para mim não. Você choca o verso. Então a gente perde esse filho. Né? Sim, é verdade. A gente perde esse filho. E é um contexto, assim, muito crítico. Né? Como ele acabou de falar, e os pais transferem isso daí tanto com o pastor, com o professor de escola dominical, como o professor Da escola. Que é um papel que tem que começar em casa. Sim, De orar, de estar devocional, Sim. estar cuidando, como você está falando, porque hoje em dia invade de todo que é lado. Né? O celular está na mão deles, eles têm acesso a tudo. Sim. É por isso que a gente precisa dos tipos certos, né? E eles que vão reproduzir tipos certos, né? Mas o alerta, ele realmente faz muito sentido, né? As estatísticas que ele coloca aqui dos Estados Unidos, elas são críticas e a gente poderia trazer para nós também, né? Então ele coloca, por exemplo, aqui, nos Estados Unidos, neste ano, 3.500 igrejas fecharão. Neste mês, 1.500 pastores deixarão o ministério e hoje aproximadamente 7.500 pessoas deixarão a igreja. Daqueles que a deixarão, alguns nunca se afiliarão a uma religião outra vez, dizendo que simplesmente se afastaram aos poucos da religião. E aqui ele coloca pastores, né, com depressão, pastores em sofrimento, em esgotamento, pastores que estão deixando o ministério, né, pessoas que estão deixando a carreira por causa exatamente de um ambiente muito difícil, né? E aí ele coloca aqui a questão dos jovens, né, dos adolescentes, estatísticas assim muito difíceis. Vou ler só algumas. Apenas 11% dos que deixaram a igreja o fizeram durante os anos da faculdade. Quase 90% deles foram perdidos no ensino médio. Cerca de 40% deixaram a igreja durante os anos do ensino fundamental. Quando chegaram à faculdade, já tinham se afastado. Cerca de 60% das crianças e adolescentes que se assentam em nossas cadeiras e bancos todos os domingos irão desaparecer nos próximos anos. 60% das crianças e adolescentes que se assentam em nossas cadeiras e bancos todos os domingos irão desaparecer nos próximos anos. 6 em cada 10 jovens de 20 e poucos anos que se envolveram em uma igreja durante a adolescência a haviam deixado. Então ele traz assim muitas estatísticas, né, bastante preocupantes, um alerta aí, então, uma crise na liderança, porque cada vez então, nós temos menos pastores, ou os pastores que já temos estão deixando, desanimando, sobrecarregados, enfim, um ambiente hostil. A nova geração das crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, se afastando e a gente perdendo o time da comunicação do evangelho, do discipulado na vida deles, né? Ou tentando fazer da forma como a gente fazia décadas atrás, isso não tem surtido efeito. E mesmo que permaneçam na igreja, isso não significa também profundidade, maturidade. Então a gente não produz maturidade por meio do nosso discipulado. Então ele fala assim, a infância espiritual, eu estou na página 65, a infância espiritual crônica é a norma eclesiástica. Superficialidade, imaturidade e carnalidade caracterizam muitos cristãos. Muitos membros da igreja não crescem em direção à maturidade espiritual, muito menos se reproduzem espiritualmente. O foco da igreja mudou de fazer discípulos para simplesmente fazer convertidos. Então, esse é um aspecto, né? Claro que a gente precisa focar nas crianças, nos adolescentes, a gente precisa discipular, os pais precisam tomar essa responsabilidade, mas isso não vai acontecer se os pais não forem discípulos de Jesus, né? E eles vão reproduzir um tipo errado, né? Se ele for só um convencido,
ele vai gerar crianças convencidas apenas e não convertidas. E elas tendem a se desvirtuar ou se afastar em algum momento da trajetória delas. Exatamente. Isso é um ponto muito batido aqui nesse livro, que a gente reproduz conforme a nossa espécie. Essa é a importância de nós sermos o tipo certo, nós sermos discípulos realmente. Então, o que é fazer discípulo? Que a gente trabalhou aquela definição. É levar pessoas a um compromisso mais próximo, íntimo, com Cristo, rumo à maturidade espiritual, por meio de estratégias intencionais de crescimento, para que essas pessoas se multipliquem, reproduzam outras pessoas assim como ela. Então, discipulado sem multiplicação não é discipulado. Discipulado sem maturidade espiritual não é discipulado. Então, discipulado pressupõe uma peregrinação com Cristo, né, uma caminhada com Cristo que produz maturidade e reprodução. Maturidade e reprodução. Maturidade e reprodução. E a gente vai fazer isso com os nossos filhos, vai fazer isso com as pessoas ao nosso redor, na igreja, no microgrupo, na célula. Nós precisamos fazer isso. E aí ele coloca, para a gente finalizar, pessoal, 5 lamentações da igreja. Muitas programações. Então, é aquela questão, né? A gente vai envolvendo as pessoas em atividades e não gera aquilo que é realmente mais importante. A gente se distrai nas programações porque a gente, na verdade, no fundo, não tem uma visão. Então, a gente acaba criando programações para nos entreter, né? E para passar uma percepção de que a gente está no caminho certo, mas não produz realmente aquilo que nós precisamos. Muitos poucos voluntários e líderes. Então, se a gente não produz maturidade espiritual, a gente vai ter uma falta incrível de líder. Então, uma igreja discipuladora é uma igreja que forma pessoas, forma líderes. A gente fala muito sobre isso, né? A formação de líderes é muito importante. A sucessão é muito importante. Formar heróis é muito importante. Nós precisamos desenvolver pessoas, acreditar em pessoas, motivar pessoas, olhar para essas pessoas e falar, eu vejo em você um líder, eu vejo em você alguém que tem capacidade para liderar a igreja nesse ministério, eu vejo você alguém que vai influenciar muitas pessoas e impor as mãos, ativar os dons dessa pessoa e enviar essa pessoa. Se a gente não forma líderes, a gente vai ficar com poucos fazendo tudo e esses poucos vão estar cansados, sobrecarregados e uma hora ou outra vão abandonar o barco. Ponto 3, a direção da liderança não é clara. Então, se a gente não tem clareza na nossa visão, no nosso destino, a gente vai se perder, né? Porque a gente não tem alinhamento, não tem foco. Então, tudo começa com a clareza. Lembram desses 4 aspectos aqui, vocês lembram, né? Do Igreja Simples? Deixa eu colocar aqui, ó. Clareza, movimento, alinhamento e foco. O que isso tem a ver, pessoal? Então, quanto mais clareza eu tenho, no sentido da igreja, e a gente coloca aqui os 3 Cs novamente, né? O conectar, crescer e compartilhar. Então, esse é o processo que nós queremos para todas as pessoas dentro da igreja. Que elas tenham uma experiência com Deus, se conectem com Deus, que elas comecem a crescer, nós temos estratégias para isso. E elas compartilhem, elas sejam enviadas. Então elas vão fazer algo, elas saem dessa zona de conforto, tá? Então se a gente mostra isso com clareza para as pessoas, a gente cria um movimento. Então desde as crianças, os adolescentes, os jovens, tudo tem um movimento, tem algo que ajuda as pessoas a trilharem esse caminho. Então elas vão para o Descubra, depois elas vão para o Cresça, depois elas vão para o Avanço, depois elas vão para o Lidere. Elas sabem qual é o próximo passo. A igreja ajuda elas, precisa tornar isso fluido, né? Um movimento que ajuda as pessoas a sempre crescerem, né? E esse é o alinhamento. A gente não tem os jovens indo para uma direção, os adolescentes indo para outra direção, as crianças aprendendo alguma coisa que apareceu na cabeça deles. O tema da pregação aqui é aleatória. Então, cada um, não, é um alinhamento, todo mundo convergindo com clareza da visão que Deus nos deu. E esse é o foco. O que é foco? É a capacidade de falar não para quase tudo. É o que o autor do livro nos fala, né? O que é foco? É a capacidade de dizer não para quase tudo. E a gente vai ser
muito mais objetivo, né? Naquilo que Deus está nos chamando a fazer. Para finalizar, então, legal, hein? Todo mundo ganhou aí esse marca-página? Hoje é o dia da escola dominical, né? Legal. Ponto 4, para a gente finalizar. A liderança não é unida. Então, é aquilo que a gente está falando aqui, né? Da falta de alinhamento. Então, cada um está indo para uma direção. E o ponto 5, os membros não são discipulados. A congregação está cheia de aquecedores de banco, provadores de sermões e consumidores espirituais, mas poucos são discípulos e fazedores de discípulos. Então, é muito triste, né? A gente vê em muitos ambientes, né? A pessoa vai como um degustador de sermão, né? Então, ela senta e ela vai dizer, eu não concordo, não é assim, eu não gostei, não foi bíblico, ou alguma coisa do gênero, né? E como isso mata a igreja, como isso destrói a igreja, né? A gente está tendo experiências assim, né? Nas congregações, e como que isso destrói. A pessoa não se coloca como um aprendiz, um discípulo. Ela vai degustar, ela vai para criticar, ela vai simplesmente para ser alguém um espectador, às vezes uma pedra no sapato ali, para sabotar o processo, né? E não para fazer parte de algo, né? Ser o exemplo e reproduzir isso, né? Ele não quer se lutar. Não entra Não entra. na visão, vou fazer também. Eu estou vendo um problema aqui, mas eu tenho soluções também, né? Porque ver o problema não é uma questão, né? Para uma crítica, ministério, devia fazer isso aqui. Esse não é o problema. O problema é você ficar de braços cruzados falando assim, não tá certo não. E aí, o que você está fazendo para melhorar isso também? Sim. Onde está certo? Mas o problema maior porque se a gente está se preso em coisas como essas, irrelevantes, é porque a gente se distanciou da visão. Então, se eu estou preocupado com o bairro, com as pessoas, com o reino, com as nações, com problemas muito maiores do que eu mesmo, então essas coisinhas, elas perdem a importância, né? Ou a relevância. Então, por isso que, gente, é muito importante a gente manter o foco de uma visão clara. Para nós isso é muito importante. E esse alerta que fica, então, a respeito do discipulado intencional. Por isso, o discipulado intencional é uma necessidade. O contexto é muito crítico, não é muito alarmante, e a gente precisa se posicionar nesse sentido, né? Sermos discípulos que caminham com Cristo, crescem em maturidade e reproduzem. Então, nós precisamos passar isso adiante, gerar pessoas assim também. Então, se nós fizermos isso, ensinarmos as pessoas a fazerem isso, nós estamos dentro de um crescimento exponencial, não da igreja, mas do reino de Deus, né? E claro que isso vai se expandir, vai chegar em muitos lugares, em nome de Jesus. Amém? Show de bola. Marilza, hora para a gente finalizar, pode ser, minha irmã? Você apareceu um pouco na aula hoje. Senhor, nosso Deus Pai, nós te agradecemos, Deus, em nome de Jesus, que eles têm, Senhor, de priorizado, Pai. Agradecemos pelo Teu Espírito Santo que vive em nós, Pai, e que nos dá o entendimento e a compreensão, Senhor, da Tua vontade para as nossas vidas. Que eu possa nos abençoar através disso tudo, Pai, que realmente Ele possa essas mudanças para as nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.